Bem-vindos. É com grande alegria que a gente inicia essa live de hoje no tema Como fazer o bebê dormir. E para falar desse tema, eu recebo com grande alegria a Nassandra Couto, que é doula e tem uma experiência muito bacana para dividir com a gente. Seja muito bem-vinda, Nassandra. Olá a todos, boa noite. Também estou bem feliz pelo convite da Aline, por poder estar aqui partilhando, né, um pouco de informação. Maravilha! E hoje a gente vai falar sobre como fazer o bebê dormir. Lembrando que a gente está fazendo a transmissão dessa live lá no YouTube. Então, as pessoas, se estiverem no Instagram nos assistindo, por favor, migrem para o YouTube, porque lá você consegue assistir a gente melhor, com uma qualidade melhor, e consegue interagir também. Então, preparem as perguntas. A Nassandra está aqui à disposição para esclarecer todas as dúvidas e dividir com a gente a experiência dela. E aí eu queria, antes de começar nesse tema, de como fazer o bebê dormir, Nassandra, fala um pouquinho quem você é, a sua experiência, para que a gente possa ir aquecendo o pessoal que está nos assistindo. Então, tenho 40 anos, sou doula, educadora perinatal, sou aprendiz de parteira, sou mãe de 3, tenho 2 filhas adultas e um bebê, e venho nessa caminhada, né, da maternidade e que, aprofundando os estudos, ela veio se tornando profissional. Então, eu atuo muito no atendimento do pré-natal, do momento do parto e do depois, né? Esse preparo desde o antes é muito importante, principalmente para esse depois, né? E depois que o bebê chega, né? Como fazer? E infelizmente, muitas pessoas às vezes não dão tanta atenção a esse momento e aí acabam precisando bastante de ajuda. Exato. E aí é justamente sobre essas dicas do depois é que a gente vai conversar agora, no tema de como fazer o bebê dormir. Afinal, essa é uma grande dúvida de muitos papais e mamães que estão ali no processo de adaptação, recebendo esse bebê em casa e se adaptando também de como as coisas funcionam. Então, para a gente iniciar, Ana Sandra, eu vou fazer a primeira pergunta da noite. A gente também deixou uma caixinha aberta de perguntas no nosso Instagram. A gente reuniu as perguntas que foram mais, né, repetidas e estamos trazendo aqui para você. Uma delas é: quais são as principais razões pelas quais os bebês têm dificuldade de dormir? Isso é verdade? Tem muito bebê que não dorme de jeito nenhum? O grande ponto é que esse bebezinho, esse ser, ele acabou de chegar. Então, ele está tentando, tadinho, compreender o que é esse mundo. Né? Ele passou esse tempo ali de vida intrauterina, num ambiente que se tornou confortável, aconchegante, ouvindo os sons ali da mãe, da voz, dos seus órgãos, e ele chega, é como se chegasse num novo planeta. Então, ele não sabe o que está acontecendo, e ele é só sentimento, né? Ele é só emoção, e não sabe falar, não sabe do dia, não sabe da noite. Então, esse é o ponto. Na verdade, não é que ele não dorme, ele está buscando, todo o organismo dele está buscando se regular aqui nesse planeta. Muito bacana. E qual é a importância de se estabelecer uma rotina de sono para esse bebê que está nesse processo de se adaptar a esse novo universo, né? Ao fora da barriga, ali, chegando em casa. Como estabelecer essa rotina? Quais as dicas você daria? Então, é desafiadora, porém é importante ter bastante paciência, né, e observação. Então, é importante a gente buscar fazer uma rotina, por exemplo, expor o bebê à claridade, à luz durante o dia, por mais que ele esteja dormindo. Então, durante o dia, tem sons,
né? Tem o movimento, tem o ritmo da casa. E no cair da noite, fazer essa transição de já buscar deixar a casa, né, com outro ritmo, ou ter um compartimento que possa ser melhor isolado, né? O quarto do bebê. É importante ter o local do bebê, um ambiente com calma, que tenha essa calma, essa tranquilidade, que já não tem muitos sons. E aí, aos poucos, ele vai entendendo, né? Essa transição também é muito importante visualizar. Como, por exemplo, antes de colocar para dormir, né? Um banho. Banho, às vezes, é uma coisa que marca, banho morno, ou uma massagem no bebê, uma massagem, né, que traz esse relaxamento, que traz essa tranquilidade, troca roupinha. Então, ter esse ponto para ele e, ao mesmo tempo, como eu falei no início, observar por quê? Porque existem os saltos de desenvolvimento. Sim. O que aconteceu comigo, gente? O bebê está num ritmo, dormindo, tudo bonitinho naquele horário e, de repente, para a gente, de repente, né? Porque o tempo para eles também é outro. Até ontem ele estava dormindo no horário e hoje ele já não quer mais. Só que quando a gente para observar, a gente realmente vê que esse bebê ele está num outro ritmo, ele já está fazendo outros movimentos, então vem os saltos de desenvolvimento que mexem com tudo, e aí o bebê pode já não obedecer a esses combinados, né, entre aspas. Então ele vai buscando e de novo se harmonizando, e a gente tem que ter essa sensibilidade de perceber. Geralmente, a cada mês existe um salto de desenvolvimento. E falando sobre isso, né? Tem que tentar retornar para esse equilíbrio. Maravilha. E falando sobre essas etapas de desenvolvimento, né? O bebê, quando ele chega em casa, assim que, né, aconteceu o parto, ele geralmente dorme mais. É mais fácil dele dormir. Isso é verdade? Você pode repetir, Aline, por favor? Quando o bebê chega em casa, né? Logo quando ele nasceu, essa é uma etapa em que o bebê já dorme naturalmente, certo? Nos primeiros dias, né, nos primeiros meses, ele tem um Isso. tempo de sono bem maior. O que eu gostaria de saber é em qual etapa, geralmente, os pais, né? A partir de qual mês os pais começam a sentir um pouquinho mais de dificuldade em fazer esse bebê dormir? Olha, Aline, não tem assim uma regra, né? É muito específico. Talvez os pais sintam uma dificuldade maior quando esse bebê precisa passar por alguma adaptação. Por exemplo, se a mãe começa a trabalhar e aí já muda mais a rotina, uma quebra ali de repente do ritmo de amamentação, ou esse bebê precisa ir para a creche, quer dizer, já está acontecendo alguma coisa muito forte na rotina dele, e aí vai ter que harmonizar, né, com esses outros acontecimentos também. Maravilha. Então é muito importante observar a rotina, né? A gente sempre fala de buscar não colocar muitas novidades de uma vez para o Certo. bebê. Por exemplo, mudou de casa. Às vezes a família vai, por exemplo, para a casa da avó, né? Vamos passar as férias. E ali já é uma outra atmosfera, um outro ambiente que tem novos estímulos. Às vezes esses novos estímulos, dependendo da idade do bebê, já vai deixar ele mais curioso, ele vai preferir ficar acordado brincando do que ir dormir. E aí pode ter uma dificuldade. De fato, a rotina fala muito, né? Pode falar muito e sinalizar muitas coisas, como pode acontecer dentro de uma rotina muito bem estabelecida, ter esses saltos de desenvolvimento que você sinalizou, né? Então, de fato, a observação, entender e olhar bastante, né, para o que está acontecendo, ajuda a chegar, né, nos porquês do bebê não estar dormindo. Um ponto, Aline, que eu senti agora, assim, de trazer, é que esse olhar é um olhar humanizado, né? Esse olhar que eu trouxe, ele vai de encontro a muitas técnicas que se existem na internet.
E o que é importante de se refletir é que, infelizmente, hoje em dia, existe muita coisa na internet, incluindo produtos. Então, muitos assuntos, eles têm essa questão do conflito de interesses, né? Por que que essa pessoa está falando sobre isso? Será que isso é uma verdade, uma realidade? Então, existem muitas linhas de pensamento, né? Por exemplo, a psicologia. Nós temos muitas formas de atender uma pessoa e cada pessoa vai escolher o que faz sentido para si. Justo. Então, o que eu estou trazendo é essa linha mais humanizada. Maravilha, né, Sandra? Quando a gente se depara com uma situação, né, em que o bebê não está dormindo, e por mais que a mamãe, o papai que está ali, né, com o bebê, tente ajustar a rotina, tente algumas estratégias e nada está funcionando, tem alguma técnica para acalmar o bebê e para meio que acelerar o processo, estimular o processo dele cair no sono, porque tem bebê que luta contra o sono também. Sim. Então, a criança, ela é também esse reflexo do adulto, né? Na verdade, muitas coisas é dito, inclusive, que a criança, ela não erra, ela não traz problemas nenhum. Quem erramos somos nós. Então, o primeiro ponto é a tranquilidade, a calma da pessoa. E às vezes é difícil porque às vezes os pais, principalmente as mães, elas ficam muito sobrecarregadas. É um momento transitório muito desafiador, né? É tudo muito novo ali, a rotina, essa pessoa que chegou, né? Esse bebê, o próprio corpo, a amamentação. Então, o cansaço, existe essa tendência de trazer um estresse. Então, é muito importante as pessoas que estão cuidando, os cuidadores, manterem a calma, né? Manterem essa tranquilidade, recorrer a uma boa linha de apoio ali que a gente fala, né, no pós-parto, do puerpério, ter pessoas que possam auxiliar, para que elas possam também descansar, se preservar, e aí sim poder atender melhor esse bebê. Então, esse é um ponto fundamental. Muitas vezes, já aconteceu de eu chegar, ai, na Sandra, vem aqui porque o bebê não dorme e tudo mais. Então, eu chegar e ter aquela tensão, até porque as pessoas ficam achando isso, né? Às vezes ela leu em algum lugar que tinha que dormir tantas horas e aquilo não está acontecendo, só que isso não pode acontecer. Se o bebê está bem, arrumou bem, né? A gente verifica tudo. Tá com a fralda trocada? Será que não tem algum incômodo? Uma vez eu vi um meme muito engraçado, que é triste ser bebê, o seu pé tá coçando e a sua boca tá de Com certeza. lindo, né? Então, acho que o principal é manter a calma, manter a tranquilidade, verificar se o bebê não está com calor ou não está com frio, né? Fome, essas necessidades básicas, uma fralda trocada e se abrir para descobrir, né? Cada bebê tem os pais acabam descobrindo, né? Como fazer, às vezes fazer dormir na rede, caminhando, colocar no carro. Então, cada família tem, não existe uma regra. E isso é muito importante. Não existe uma regra. Cada bebê, cada família vai descobrir o seu ritmo. Eu concordo muito com isso. E como você bem falou, hoje a gente vê muitas coisas na internet que prometem milagres, né? Desde produtos, de travesseiro de ervas, banhos de ervas, massageadores. Então, a gente tem talvez até um excesso, né, de oferta de caminhos que podem ajudar a dormir, muitos cursos também, né, ensinando o bebê a dormir, aí você pega lá 12 videoaulas que você precisa
de uma orientação, talvez ali, né, três passinhos, aí você não consegue acelerar. O que você recomenda para essas pessoas que estão nessa situação? Porque geralmente esse é o cenário, né, da mãe ou do pai que está passando esse sufoco. É um monte de produto pipocando na tela, né? Muita propaganda. Quando você vai para o Google também é muita desinformação. Então, como centrar, né, para o seu eixo, para o que você acredita, para o que faz sentido para você e encontrar o caminho, porque é meio que isso, né? Você bem pontuou, cada família ela tem uma crença, acredita mais em algumas linhas, e é através desse autoconhecer, talvez, que ela vai caminhar ali nessa jornada e descobrindo o que funciona e o que não funciona. Esse ponto é muito importante, gente. Eu vou falar agora uma coisa muito, muito, muito séria. Ninguém conhece melhor aquele bebê do que os seus pais. Ninguém, ninguém. Então, às vezes acontece até da pessoa procurar um profissional bom, um profissional confiável, e a pessoa passa de, por exemplo, vou trazer aqui um tema polêmico, né? A cama compartilhada. Então, a mãe, por exemplo, imagina que eu acabei, né, eu tô ali com o bebê, e aí o pediatra me proibiu de fazer cama compartilhada, e o bebê tem que dormir no berço. Então, o que acontece muitas vezes? Tô ali com o bebê dormiu, coloco no berço, ele acorda. Gente, quem já não ouviu essa história? Ah, eu coloquei no berço, ele acordou. Gente, imagina, quem é que gosta de dormir sozinho? Gente, nós somos mamíferos, nós somos seres humanos, nós somos feitos para viver em grupo. Nós, adultos, queremos ter alguém para dormir de conchinha. E por que que um bebê que não entende nada, que só está buscando se sentir protegido, se sentir acolhido, por que ele tem que dormir sozinho? Então, gente, é muito importante, como a própria Aline colocou, esse silenciar e poder deixar fluir a intuição, né? O que que seu coração sente e ver o que faz sentido para você. Então, a cama compartilhada, ela não vai matar, tá, o seu filho. Isso é muito importante de ser dito. Claro que a gente tem que ter alguns cuidados ali. Porém, é só um bebê. Se você de 30 anos, 20, 40 quer dormir com alguém, aquele bebê de poucos dias ele também quer. Sentir a voz da mãe, sentir o cheiro, ouvir que é a única coisa que ele conhece, gente. Então ele quer estar perto, ele quer estar pele a pele. E aí, de repente, a mãe começa a fazer uma cama compartilhada e aí o bebê já dorme mais, ela já consegue descansar mais, já consegue amamentar com uma facilidade maior. Então, vou mais uma vez, né? Tem muitas coisas que são colocadas como verdades absolutas. Não são. Não existe uma verdade absoluta. Existem muitas linhas e você tem que refletir, observar para o seu filho. Né? É o seu filho. Claro, né, com prudência, verificando. Mas é isso. Então, e, por exemplo, o arrotar. Vou trazer aqui uma coisa que eu não sei se muitas pessoas sabem. Não é obrigado fazer o bebê arrotar. É uma coisa que acorda muito o bebê. Na verdade, o bebê dormiu, finalmente dormiu. Meu Deus, dormiu. Tá. Aí, alguém disse, como se fosse uma verdade absoluta, que esse bebê ele precisa ficar. E aí eu trago a observação. Gente, tem bebês que eles não têm essa necessidade, que eles conseguem acordar deitados. Você vai conhecendo o seu filho, você vai observar como é que ele fica, como é que ele se comporta. Se ele tiver um desconforto, ele vai acordar assim, não, deixa ele dormir, tá tudo bem. E isso também, né? Ah, tem que dar de mamar de 3 em 3 horas. Muitas pessoas perguntam, se o bebê estiver dormindo, eu tenho que acordar ele? Então, é tudo isso que, na verdade, não é que o bebê não dorme, é a gente que acaba não deixando ele dormir, por conta de tantas regras.
Exato, parece que hoje em dia tem ali um e-book, né? Um passo a passo do sucesso para o sono do bebê, quando na verdade eu acredito muito no que você pontuou, né? Nessa visão mais da intuição, de ouvir o coração, de se conectar ali com o bebê, né? E se deixar ser guiada também, para entender o que funciona, o que não funciona. Quando o passo a passo não está funcionando, então o caminho não é o passo a passo, o caminho é no sentimento, né? Na intuição, na troca também com a sua rede, de ir entendendo e dividindo também, porque eu vejo muitas mães também, às vezes ficam muito interiorizadas ali e extremamente concentradas e isoladas no processo, e o fato de não falar, de não trocar, acaba também não trazendo alguns insights, ou mesmo desabafando, diminuindo um pouco a pressão, porque a privação de sono, ela de Perfeito. fato afeta muito, né? Afeta a sanidade. É muito séria a privação de sono, né? E é muito importante isso ali, realmente, que você trouxe desde a gestação. Então, tem mulheres que estão se está acontecendo um universo ali, muita coisa, e é tanta coisa que ela não consegue. Às vezes, essa pessoa também foi ensinada, né, a não se abrir, não partilhar. Então, eu sempre falo que a gestação é um sinal da vida chamando você para você atender essas mudanças, para você se conhecer, se perceber melhor, mudar. Acontece muitas mudanças incríveis na gestação. Mas a principal delas é isso. Às vezes você está vivendo uma vida ali que está tudo bem, e aí a mulher engravida, ela não sabe conscientemente, mas várias coisas passam a incomodá-la. Na verdade, ela estava bem naquele lugar. Agora que a vida literalmente está mudando, está chegando uma nova vida, ela passa a perceber que aquilo nunca foi legal, que ela precisava ter mudado há muito tempo, e essa internalização, se isolar, isso é muito ruim, né? Como eu falei, nós somos animais, seres, pessoas que nós precisamos de grupo, precisamos de parceria, e muito bom, curador, é terapêutico. É muito importante ter alguém. Às vezes acontece uma coisa, a pessoa pensa que é só com ela, que é só o bebê dela que chora, né? É só ela que não dormiu. E não é verdade. Então é muito importante partilhar, é muito importante poder dialogar com pessoas que estão vivendo, que já vivenciaram. Eu cuidei de 3 bebês, né? Um eu ainda estou cuidando, que o Miguel tem 1 ano e 10 meses. Gente, a rotina de sono, tudo foi totalmente diferente. São outras pessoas, cada um é uma pessoa totalmente diferente. Com a minha experiência que eu tive, de mãe de primeira viagem, com a minha primeira filha, só falando do sono foi uma, da minha segunda foi totalmente diferente, totalmente. Porque só o fato de serem pessoas diferentes, metabolismo, assimilação, ritmo, questão emocional, neurológica, é tudo diferente. Mesmo que seja o mesmo pai, a mesma mãe, é diferente. E também está aberta a isso, né? Mais uma vez, não existe uma receita de bolo. Exatamente. Pessoal, lembrando que quem está nos assistindo ao vivo, fiquem à vontade para trazer perguntas. A Ana Sandra está aqui à disposição para conversar com vocês. E a gente vai entrar agora no tema de ambiente, né? Ana Sandra, a gente sabe que o ambiente, para a gente que é já adulto vivido, um ambiente harmonioso, mais acolhedor e tal, faz diferença. Para esse bebê que saiu de um ambiente, de uma barriga, de um útero quentinho, acolhedor, né, sem grandes oscilações, vem para a vida externa. Você tem algumas dicas de como montar um ambiente mais acolhedor possível para propiciar esse sono, esse dia a dia, a rotina?
Então, realmente o ambiente ele é importantíssimo, né? E nós bem sabemos o quanto ele faz diferença. E, gente, não precisa de luxo, né? De uma pintura incrível, daquele mobile caríssimo. Claro que é lindo, mas não precisa para fazer um ambiente confortável, seguro. Então, é muito importante que esse ambiente ele seja confortável para quem está cuidando desse bebê. Por exemplo, isso é uma coisa que afeta muito a amamentação, que é uma coisa que pode afetar bastante o sono. Então, aquela mulher, ela fica ali, são horas de trabalho, né? Horas ali sentada com aquele bebê ou deitada. Então, é muito importante que seja agradável, seja bom, né? De se olhar, de ficar ali, que essa pessoa se sinta bem. Ela se sentindo bem, o bebê vai se sentir bem. E Exato. isso não precisa de móveis caros, porém é importante que seja funcional. Pode ser que esse ambiente seja o quarto dos pais, tem muitos berços, né? Tem muitas coisas que dá para colocar também do lado da cama. Pode ser que durante o dia fique num local e à noite mude para outro. Então, tudo isso você pode estabelecer, que aquele bebê fique, por exemplo, numa sala ali, como eu falei, né, com uma iluminação, com colorido a mais, que no início ele não vai perceber, porém com o tempo, né, é muito interessante para o estímulo do bebê. E à noite você já vai para esse lugar que já é mais silencioso, que já é mais, que tem umas cores, né, mais neutras, mas o importante é essa funcionalidade e que a pessoa, cada pessoa vai encontrar o seu ritmo, né? Como dormir, como eu falei, tem muitos bebês que dormem na rede, aí no bebê conforto, no Moisés, num bercinho maior. Então, e você encontrar isso. Como é que você faz isso? Ah, eu fico na poltrona, da poltrona ele vai para o berço, se for preciso eu ponho no quarto, e já fica tudo esquematizado. Criar esse esquema, às vezes a gente cria um esquema, o bebê chega e a gente percebe que o esquema não funciona. Tem muitas pessoas, por exemplo, que compram um berço caríssimo e não usam. O bebê não usa o berço. E tudo bem, tá? E tudo bem, vai ter várias coisas que vão funcionar, outras várias também não vão funcionar, né, nessa. O E aí, importante é descobrindo entender. isso. Mas esse ambiente é muito importante e uma coisa muito interessante, Aline, que é uma dica que eu falo para as gestantes, é ter uma boa playlist. Gente, a Que gente sabe legal. do poder da música, né? A música, ela tem um potencial de cura enorme. Então, eu sempre aconselho para as gestantes que quando elas forem dormir, eu passo vários ritos para as gestantes que eu acompanho. Mas, assim, um deles é esse ritual, por exemplo, de tomar um banho, fazer uma automassagem, né? Se não tiver ninguém para fazer uma massagem nela, mas ela fazer uma automassagem e colocar uma música, escolher, por exemplo, 5 músicas. E aí, todas as vezes que ela for dormir, ela põe aquela sequência. Gente, eu prometo para vocês, quando o bebê nasce e vocês colocam essa sequência, ela funciona e geralmente ele dorme. Que incrível. Não Amei precisa, essa dica. não precisa ser música de bebê ou uma música clássica, não. Mas assim, uma música que tenha sentido para você, que tenha de repente um valor emocional e que traga essa energia, né, da tranquilidade, da paz, da serenidade. E isso vai fazer parte, né, da história de vocês. Isso se torna um elemento de memória, um elemento afetivo, aquelas músicas. Na minha playlist tem Tim Maia, tem Milton Nascimento, tem Maria Bethânia, entende? Então são coisas que fazem sentido. Por exemplo, uma das músicas que eu coloco para o meu filho é uma música que a minha mãe colocava muito quando eu era criança. Então tem um valor e faz um efeito incrível. Eu tenho uma amiga que é doula e a filha dela fez isso com o filho, né? Ou seja, o neto da minha amiga. E ela colocou vários mantras. Gente, hoje,
que ele está com 3 anos, ele canta, ele Ah, entoa. que Então, isso fantástico. é legal, é muito Muito rico. legal. E para as mães que sentirem encantar também, e encantar esse bebê, funciona, ajuda É nessa. maravilhoso, gente, uma mãe que cante, ou tocar aquela música, né? Por exemplo, ali só um violão, uma flauta. Gente, é incrível, é maravilhoso. E o bebê ama. A criança, né, já cresce com aquilo, é muito lindo. Eu, particularmente, sou apaixonada por música e, de fato, acompanho muito o poder que a música, as frequências têm, né, é, na vida, né, na cura. Então, é uma ferramenta muito potente que precisa e deve ser usada, né? Sim. E voltando para os desafios, para os sufocos, aquele bebê que acorda várias vezes durante a madrugada e não dorme, não pega no sono, e aí, como é que a gente faz com esse bebê e com essa mãe que já está perdendo ali as estribeiras ou com o caminho do que fazer? Então, Aline, a minha sugestão, assim, de verdade, de coração, é buscar rever essa rotina. Como eu falei, pode ser que esse bebê tenha tido um salto de crescimento e aquela rotina já não está mais fazendo o mesmo efeito, é preciso a gente mudar, às vezes retirar um elemento, adicionar um outro elemento, procurar dentro da rede de apoio que essa mãe descanse, muita paciência, muita tranquilidade, procurar fluir, né? É um momento assim que quando tem um companheiro, uma companheira, uma avó, vale muito a pena. Deixa que eu vou passear com ele, né? Por exemplo, aqui o Miguel aconteceu, ele tem 1 ano e 10 meses e aconteceu 2 vezes de simplesmente ele acordar em um horário da madrugada, feliz, rindo, e não queria dormir. E aí meu marido me olhou e disse: agora? Eu disse: agora a gente vai ficar aqui rindo com ele, vai caminhar, né? A gente vai ver o sol nascer, vamos deixar fluir. O sono dele vai bater e a gente vai dormir junto com ele. Claro que isso não é, né, gente, uma realidade para muitas pessoas ou para o casal. Geralmente alguém tem que ir trabalhar, tem que fazer, mas é algo necessário, esse deixar fluir, né? E sim, a gente pode perder uma noite de sono. Uma coisa que é importante, isso não vai se repetir dessa forma. Se houver uma repetição, vale a pena buscar, de repente, uma opinião profissional de um médico, ver se realmente não existe algum incômodo. Gente, muitas vezes tem incômodo. Sei lá, às vezes um mosquito, uma formiga, o calor, né? Alguma coisa, ouvido. Então, se certificar que aquele bebê realmente está bem e faz parte do processo. Porém, geralmente não existe essa repetição. Assim, por exemplo, ele ficou assim a semana inteira, né? É difícil isso acontecer. Porém, pode ser que aconteça e trazer essa realidade. Por exemplo, é isso, Aline. Muitas gestantes não têm noção dessa possibilidade. Isso é uma coisa que pode acontecer e tá tudo bem. Eu acho que levar com tranquilidade e naturalidade também. Tá tudo bem. É, E uma coisa também bem importante de salientar, de lembrar, vai passar. Você se mantém, né, tranquila, sempre verificando, observando essa rotina, readaptando. vai dar tudo certo e essa fase ela vai passar. muito bom. Levar com naturalidade, né? Talvez esses momentos mais angustiantes e tentar ali, né? Trazer a calma, porque a mãe calma é um santo remédio também, né? Isso é muito importante, gente, para cuidar bem da criança, do bebê.
a gente precisa cuidar muito bem, principalmente da mãe. Essa mulher, ela tem que conseguir tomar banho, é sério, tem que Fazer o conseguir se básico, né, alimentar. Nação? Muitas vezes não é fácil. E é Uhum. isso, a gente se vê também querendo viver a vida do passado. A gente quer ou quer colocar algo que a gente acredita porque alguém disse que é daquela forma que aquilo ali dá certo. E não é assim, é um novo momento, é uma nova vida, é uma nova rotina. Com o tempo, se acostumar com a bagunça, com as coisas que não ficam perfeitas. Abrir mão, por exemplo, eu quero, deixa que eu vou cozinhar. Não, gente, compra uma comida pronta, alguém leva comida para essa mulher e ao invés dela fazer aquilo, descansa, sabe? Descansa para poder ficar com o bebê. Então, isso seria o ideal, né? Isso é muito importante. Essa pessoa, os cuidadores do bebê estando cuidados, vão poder ter recurso, tranquilidade de cuidar bem desse bebê. Com certeza, Ana Sandra, muito bacana isso, essas dicas. E me conta uma coisa: os cochilinhos, as dormidinhas ao longo do dia, da claridade, elas podem interferir e atrapalhar o sono durante a madrugada? Olha, Aline, não, não. Nesse momento, né, de adaptação, é importante para o bebê, principalmente nos primeiros dias, né, nos primeiros meses. Para o bebê também é um trabalho nascer, né? É um desafio, como eu falei, de muitas mudanças, tem muita coisa acontecendo. Grande parte do desenvolvimento está em dormir, né? Do crescimento, do amadurecimento cerebral, está nesse dormir. Então, não. Tem muitas pessoas que, ai, gente, entram nessa, né? Não, o bebê não pode dormir porque vai dormir. Gente, não é assim. Agora, tem um ponto da infância, quando esse bebê já está maior, que sim, pode ser que se ele dormir muito à tarde, ele já não consiga dormir à noite. Depende da fase que ele tá, né? Aham. Não existem regras, né, gente? Mas assim, provavelmente depois, quando esse bebê está maior, 1 ano e meio, perto ali dos 2 anos e tudo, realmente, se ele dormir muito durante o dia, pode ser que ele não vá dormir tão cedo. Maravilha! Lembrando, pessoal, que estamos aqui ao vivo do YouTube. Quem estiver do Instagram, migra aqui para o canal principal, que é o YouTube, e a gente fica disponível aí para quem quiser trazer perguntas, interagir com a gente. A gente está falando de como fazer o bebê dormir, e a Ana Sandra Couto, que é doula, está aqui dando várias dicas incríveis. Tem algumas que eu já anotei aqui, vou guardar e mandar para várias amigas. Falando em posição de bebê, né? Existe uma posição que facilita o sono, que é mais seguro, ou que ajuda nesse processo de fazer o bebê dormir? Então, Aline, o que a gente precisa observar é muito essa questão da segurança, né? E é importante falar sobre isso do sono. Eu mesma me surpreendi atendendo, né, conversando com algumas mulheres recentemente, que elas não sabiam de algumas regras, que inclusive está no guia, né, de pediatria brasileira, orientações desse fazer dormir. Isso mudou no decorrer dos anos. Então, você falou da posição. A posição segura para o bebê dormir é de barriga para cima, de peito para cima, né? Ele estando no berço. E se ele estiver sendo supervisionado, né? Se tiver alguém, o bebê dormiu, mas a pessoa está ali no mesmo ambiente, está observando o bebê, ele pode ficar de bruços, se ele estiver supervisionado. Então, essa posição, né, a partir de novas pesquisas, que assim, gente, todas as áreas, elas sempre estão passando por diversas atualizações.
Então, você imagina a medicina, né? É algo que você tem que estar assim, super ligado realmente, porque tudo é muito sério. Então, foi constatado que nessa posição, se o bebê vier, por exemplo, aquela coisa do regurgitar, Regurgitar. vai ter a reação de virar, né, a cabecinha para o lado para ele não engasgar. Então, ela é mais segura por conta dessa função, né, do não engasgar e da respiração. Certo. Eu fico curiosa, porque antigamente o pessoal recomendava deixar ou de ladinho ou de bruço, mesmo para evitar que o regurgitar, né, qualquer situação dessa, o bebê viesse a afogar com o vômito. É, Você consegue trazer para a gente o porquê que mudou? Por que que antes era assim? Por que que agora é dessa forma? Então, Aline, essa questão da posição realmente são pesquisas, Certo. né? São pesquisas que verificaram essa questão da posição, como eu falei, né? É uma coisa que sempre está em análise, é uma coisa que sempre está sendo estudada, porque existe uma coisa que se chama morte súbita, que é um risco, né, que bebês até cerca de 1 ano correm. Então, e não é absolutamente nada, né? Nem ninguém, ou às vezes é uma coisa que não foi diagnosticada, constatada na gestação, enfim, mas essas pesquisas, né, esse acompanhamento, se verificou que o bebê ele tem uma reação melhor quando ele está de peito para cima. Uma coisa muito importante também é o que faz parte desse jogo de cama, né, do bebê. Então, o menos, ele é mais. Aquela proteção do berço, tudo aquilo é contraindicado. Manta, travesseiro, nada disso é legal para o sono do bebê, tá? Se tiver frio, né? Se a gente tiver época de inverno, uma região fria, o ideal é que o bebê esteja bem aquecido, com a roupinha, né, que ele esteja, põe um body, outro body, camisa, mesma coisa, uma calça, né? E um macacão. E aí ele tá bem aquecido, né? Não precisa de manta, não precisa de nada disso. Então, essas coisas, né? Que isso aí, nossa, eu lembro assim de caríssimo. Né? A minha primeira filha teve, né, um conjunto assim, gostosíssimo desse, então tudo isso hoje é complicado. Eu tenho acompanhado muito mesmo, o menos é mais, né? Evitar que qualquer item desse que está ali no carrinho possa vir com o movimento do bebê, atrapalhar a respiração, né? E trazer aí alguma consequência. É um alerta muito importante. E lembrando a todos que a gente está aqui ao vivo, eu gostaria de pedir às pessoas que estão nos acompanhando para se inscreverem no nosso canal, isso é importante para a gente, dá um joinha também, isso faz com que esse conteúdo, esse material engaje bem e chegue a mais pessoas que precisam deles. A gente conta aí com o apoio de vocês que estão aqui, já deixamos aí o nosso muito obrigada desde já. Pessoal, a gente está caminhando para o final da live. Eu vou fazer mais 2 perguntas e aí a gente vai encerrar. Sinalizando, se alguém quiser trazer dúvidas, fiquem à vontade. Eu vi ali uma pergunta no Vamos Instagram, que é lá. perguntando sobre a cólica. Verdade. Estou olhando aqui, ó. Pergunta vinda do Instagram. A cólica do bebê ocorre desde cedinho? Eu acho que ocorre por quê, né? E ocorre por quê? Isso mesmo, a Então, pergunta da Marina. realmente a cólica é uma coisa que incomoda e dificulta o sono, né? Quem é capaz de dormir sentindo dor? Então, gente, como eu falei, quando o bebê nasce, assim, na vida dele intrauterina, o bebê ele estava sendo alimentado através do sangue ali do cordão umbilical, que ele recebia os nutrientes, oxigênio. Então, o intestino dele ainda não está trabalhando. Ele fica treinando, o bebê fica ali engolindo, né, o líquido amniótico, fazendo xixi. Então, isso é todo um treino, um ensaio para o organismo dele.
quando o bebê nasce, e aí que ele vai começar a mamar, é que o estômago, né, o intestino, tudinho vai começar a funcionar. E muitos bebês sentem dificuldade nesse momento de adaptação. É uma adaptação. Aquele bebê nunca mamou. E isso pode gerar gases. E realmente é um desconforto grande. Não são todos os bebês que têm, tá? E existem hoje um atendimento maravilhoso da osteopatia, que é incrível, que são alguns movimentos que nós fazemos para auxiliar o bebê a soltar esses gases, né? Soltar o pum. Bacana. Então, tudo isso é novo para o bebê. Ele não sabe, e é novo mesmo para o organismo. Então, isso pode gerar gases. Né? E uma coisa também que pode gerar é a alimentação da mãe. Então, desde antes, né, gente? Mas uma coisa muito importante é esse cuidado com a alimentação. Então, por exemplo, tem muitas mulheres que relatam que tomaram refrigerante e aí o bebê se pegar ou algum alimento específico. Mas uma coisa bem importante é que geralmente causa gases porque existe uma reação química das suas proteínas de mães que consomem muito leite de vaca. Então, isso é contraindicado na amamentação, porque tem uma grande possibilidade de gerar gases no bebê. Muito bom. E além do leite de vaca, o que mais que a mãe pode evitar para né, evitar que gere gases aí do bebê? Algum outro alimento, né, Sandra? Aline, continua o cuidado, aquelas coisas que ninguém deveria comer, né? Industrializados. Tem muitos bebês que sentem o chocolate industrializados, embutidos, refrigerantes, essas coisas que ninguém deveria comer. Então, a mãe é que não deveria mesmo. Está amamentando, né? Refrigerante, bebida alcoólica, né? É importante falar, energético. Eu já acompanhei, assim, já presenciei, né? Já vi diversos relatos de que o bebê sente. Às vezes, a mãe é alérgica a alguma coisa. Eu conheço muitas pessoas, sei lá, uma pessoa que é alérgica a camarão, mas mesmo assim ela come. Muito interessante. E aí a mãe comeu e o bebê sentiu. Olha. Então, Eu vejo muito da amigas e mães que, às vezes, né, por não saber, porque é muita informação mesmo para você absorver tudo, né? E aí, de repente, tem ali o insight de por que o bebê está tendo aquela quantidade de cólica. E aí vem a culpa, vem a angústia, né? Putz, eu comi um chocolate, não devia ter comido esse chocolate. Então, tem todas essas questões também, né? Que ela vai descobrindo ali ao longo do dia a dia. Mas, de fato, é bom evitar tudo que é industrializado, natural, que vem da terra, né? Sempre mais indicado, apesar de saber também que para esse momento delicado, né, em casa, não são todas as mães que conseguem ter uma comida ali preparada, fresquinha, né, sim, eu sempre recomendo, né, desde a gestação, por exemplo, eu trabalho, que é falando um pouco, né, sobre o que a gente está conversando aqui, eu trabalho com plano de pós-parto, que tem um plano de parto, mas e o pós-parto, né? Quem vai lavar roupa, limpar a casa, levar o cachorro para passear, como é que vai ser? Então, é muito importante pensar e já buscar estruturar isso. Então, eu sempre aconselho ter frutas, porque se a mulher sentir fome, se atrasar o almoço, acontecer alguma coisa, ela não vai ficar sem comer, que é muito importante que essa pessoa esteja se alimentando, se hidratando bem. Então, ter bananas ali à mão, né? Maçã, uma coisa prática, algumas castanhas, né? Então, eu já recomendo desde a gestação para sempre ter coisas saudáveis. Porque é isso, eu sempre brinco, eu digo que nós mesmas armamos o golpe para a gente cair. Se não tem chocolate em casa, ninguém comprou chocolate, você não vai comer chocolate.
Exato, exatamente isso. Que não bota no carrinho não chega em casa, né, Ana Sandra? E Sim. me conta uma coisa, olha só, agora na internet estão saindo muitos vídeos, a gente acompanha muita coisa do lado de cá. Tem um dos vídeos que o pessoal, em vários perfis a gente vê isso, né? Que mostra a posição da mãozinha do bebê. Que quando ele tá com a mãozinha mais relaxada, é um sinal de que ele tá, né, saciado, que já tá ali caindo no sono, e quando ele tá tenso com a mãozinha dura, é sinal que ele tá com fome, ele tá incomodado, ele tá com algum tipo de cólica. Qual é a sua visão sobre essa leitura da mãozinha do bebê? Então, a mãozinha fechada, ela é uma reação normal do bebê, né? Ela tem a ver com esse estar seguro, né? Com esse se segurar. O bebê ele tem uma reação espontânea de se segurar. Não sei se você já viu muitos vídeos na internet, inclusive quando eu vejo assim a pessoa fazendo, chega a dar uma tristeza, que o bebê tem aquele espasmo, né? E aí ele abre assim, é como se fosse uma sensação de estar caindo. É, Então, isso não é legal, né? Tem pessoas que brincam, que acham que é engraçado e tal. Isso não é legal porque passa uma sensação de insegurança. Porque aquilo, o bebê, ele tá todo encolhidinho ali. E ele passou muito tempo naquela posição, né? Encolhido e tal. E aquilo ali era gostoso, aquilo era confortável para ele. E aí ele não tá, agora ele tem um super espaço e ele não sabe o que fazer com isso. Então, né, então é normal ele tá, principalmente os com a bebês mãozinha menores, fechadinha. Uhum. a questão da mãozinha, ela existe, mas para bebês um pouco maiores. Os bebês menores, eles Certo. já ficam com a Ficam com a mãozinha fechada. mãozinha fechadinha. É uma reação. Então, é por isso que tem o ninho, né? Que é um outro item aí de sono. Eu gosto do ninho. Eu sempre gostei do ninho. O ninho ele continua permitido, mas o ninho, tipo, você põe um ninho ali dentro do berço, ele já dá essa reduzida no espaço, né? O bebê sente, por mais que ele esteja de peito para cima, ele sente que tem algo ali, algo ao redor. E uma outra dica, gente, falando sobre essa questão da segurança, né, do espasmo e do espaço, uma outra dica muito importante para essa questão do sono e dessa segurança do bebê é utilizar o sling. O sling ele é um item assim milenar, né? Que todas é muito lindo ver que diversos povos originários, diversas etnias de todos os lugares, nós sempre carregamos os nossos bebês. Sempre carregamos, é o normal, é o natural, nós somos mamíferos. Então, esse bebê está ali, que é uma das coisas até da esterogestação, que é essa teoria de que nossos bebês não nascem prontos, eles precisam de certos cuidados, né? Ali até os 3 meses, ele vai concluir esse desenvolvimento. Então, uma das coisas que traz conforto, que ameniza a cólica, que ajuda o bebê a dormir, que ajuda muito a coluna do pai e da mãe, é o sling. Gente, procurem, tenham. O mais simples, ele já atende muito. Vale a pena treinar a amarração. Né? Também tem tipos diferentes para cada idade. Mas, assim, o sling bem simples é o mais indicado para o recém-nascido. Para esse momento, porque ele vai ficar bem justinho, ouvindo o coração, sentindo o coração, a respiração de quem está ali cuidando dele, e isso tranquiliza. Dançar com esse. Gente, o dançar é impressionante. Né? Fazer uma movimentação, não é né, uma movimentação, mas mesmo uma movimentação leve, colocar aquela música especial e aquele balanço. O balanço, né, gente? O balanço é universal. Então, promover esse balanço que ele já estava acostumado ali quando a mãe caminhava, é por isso que a gente sacode. Porque a mãe sacudia e embalava ali na barriga o bebê. E é um balanço, né? Não é um chacoalhar que tem, principalmente tem pessoas Sim. que chegam e começam a ficar ali chacoalhando o bebê. Desespero, né? É, Desespero.
É na sutileza, né? É sentindo Sim, algo gostoso, assim, que leve. ambientação, caminhar, fazer coisas na casa, né? Porque as suas mãos ficam livres, então é muito bom. Dá para segurar, né, o bebê. É excelente, assim, muito importante o uso. Muito bom. E voltando aos desafios, quando você está naquela situação que o bebê está resistindo, brigando contra o sono, a gente vê muitas pessoas orientando, deixa chorar, deixa que vai Ai, dormir exausto. Qual é a sua recomendação quando o cenário é esse? O pai e a mãe já tentou de tudo, já fizeram todos os caminhos de banho, a massagem, a erva, tudo que tem, todos os recursos já foram esgotados e o bebê resiste a dormir. E aí, Nassandra, o que fazer? gente, deixar chorando é uma das maiores crueldades que existem, né? E aí é isso. Eu estava conversando, né, com a minha mãe, com a minha sogra, assim, recentemente, e aí ela fala, e aí isso, né? Como é que antigamente falavam para fazer? Eu disse, pois é, essas pessoas, elas estão pagando terapia até agora. E é sério, gente, isso, porque é aquilo, por mais que a nossa qualidade de vida tenha aumentado, nossa estimativa de vida, né? Ah, o ser humano pode viver até 100 anos de uma maneira saudável e tudo mais. A infância continua tendo o mesmo tempo. Então, aquele bebê só vai ser um bebê com 3 anos. Tem uma frase muito bonita que eu ouvi que é: os dias são longos, mas os anos são curtos. Então, o bebê ele só vai estar até 3 anos, né? A criança são 12 verões. Essa pessoa pode viver 110 anos, 120. Vão ser 12 verões que vão fazer parte da infância. Então, ali, como bebê, vale a pena. O bebê está chorando e ele não tem nada que se possa fazer, é entregar, é respirar, se tranquilizar, relaxar, permanecer com ele no colo, né? Abandonar, gente, é péssimo, né? É desumano. Existem várias pesquisas que relacionam a mortalidade, a questão da psicomotricidade, né? Foram feitas muitas pesquisas assim, naquelas épocas da guerra, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, sobre aquelas crianças que ficavam no berço, né? Quando se começou também essa coisa do deixa lá. Então, a mortalidade, ela aumentou muito, sabe? Dessas crianças com esse impacto para a vida inteira. Para a vida inteira. Então, também tem um momento, né, na sociedade que tem essa coisa do primitivo. Ah, você está carregando o filho, é algo selvagem, né? Até do racismo, assim, ter um parto normal é coisa de índio, tá carregando o filho é uma coisa de índio, uma coisa. Gente, e é isso, o moderno é você deixar lá. E eu estava conversando sobre isso recentemente, né? Hoje tem o bebê conforto. Então, muitas pessoas querem fazer o bebê dormir ali, ao invés de estar no colo ou colocar no carrinho. Então, hoje, as crianças passam muito menos tempo no colo. E o colo, gente, ele é o calor humano. Isso é essencial para a nossa sobrevivência, para o desenvolvimento da sensibilidade, desenvolvimento da inteligência, da empatia. Tem uma pediatra que ela desenvolveu um método que se chama Emily Pickler. A metodologia Pickler é uma metodologia maravilhosa e muito disso que eu estou vendo a movimentação do bebê, o cuidado com o bebê. Então, ela traz sobre isso, o momento do bebê estar no colo, para sentir o chão, sentir a firmeza do chão.
e desenvolvendo a sua coordenação motora, né, firmeza do pescocinho e tudo mais. Gente, é fantástico. É um estudo assim que, para quem gosta de estudar, é lindo demais. E foi feita essa experiência, né, essa pesquisa, porque ela, a Emily Pickler, ela foi uma pediatra que ela assumiu a administração de diversos orfanatos. Então, baseado nesses métodos dela, muitas crianças foram cuidadas e acompanhadas até a fase adulta. Gente, eu falei uma coisa triste, né? Porém, houve essas crianças que foram cuidadas a partir desse método e o desenvolvimento delas foi incrível. Muitas pessoas se tornaram pessoas de sucesso, pessoas que construíram suas famílias, que puderam viver uma vida, enfim, plena, né? Vamos dizer assim, normal. E a principal diferença foi esse colo. Por mais que elas não, mesmo sem o pai e sem a mãe, né, numa realidade de abandono, de orfanato. Então, isso para mim foi muito chocante. A partir do cuidado com a organização corporal desse bebê, como esse bebê fica no colo, né? O fato dele ser logo atendido, assim que chorou, atender logo. Então, isso fez uma diferença, e aí é fácil de pesquisar, gente, colocar metodologia Pickler, Emily Pickler, a gente encontra os números, né? Foram, assim, uma experiência que foi feita com muitas pessoas. Muito bom, né, Sandra? E a pergunta que não quer calar: a partir de que fase, de que mês, em média, né? Porque cada bebê responde de uma forma, a partir de qual marco de desenvolvimento ou de mês é esperado que esse bebê durma uma noite mais inteira, mais completa? Então, gente, eu tenho 2 notícias para dar. Geralmente é por volta dos 2 anos que todos esses processos eles se harmonizam, né? Porém, essa questão de uma noite total de sono, ela não é verdade. Olha. Parem e reflitam. Gente, todos nós acordamos de madrugada com sede, com vontade de ir no banheiro. Às vezes. Pois é. Uma das nossas. A Mercedes está comentando acorda aqui. sem nenhum motivo, acorda. Então, na verdade, o nosso padrão humano, o normal é a gente dar essa acordada. Esse é o normal, né? E existem muitas pesquisas, gente, científicas falando sobre essa questão do tempo de sono. Tem algumas defesas que dizem que algumas pessoas dormem melhor, assim, que precisam de poucas horas, outras que precisam de mais horas, né? Então, tem questões genéticas, estilo de vida, mas, assim, o normal do ser humano é acordar. Não é que ele vai acordar para brincar, não, é o acordar, tipo, às vezes veio um susto, né? Um sonho ali que assustou, uma sede e tal, e volta a dormir. Isso precisa de uma condução até boa parte da infância. Né? Por exemplo, outra dica, né? Já nesse momento, esse ambiente que a criança vai dormir, brinquedos postos, porque numa dessa acorda, né? Aí fica entretido, né? Aí já viu o carrinho, já viu uma bola, já viu a boneca. Então, é tirar. Isso faz parte dessa higiene, né, desse espaço ali de dormir, tirar do campo de visão. Esses brinquedos, esses estímulos. E aí também vem essa questão do ritualizar, e é sempre, né, gente? Por exemplo, hoje eu estava com uma amiga, agora à tarde, em reunião, que é doula. Então, eu estava com o meu bebê de 1 ano e 10 meses. Eu acho que o bebê dela tem 2 anos e 8 meses.
Então, eles estavam ali brincando, passaram a tarde inteira brincando, e o bebê dela olhou assim e disse: mamãe, já vai anoitecer, é hora da gente dormir. E aí, todos os brinquedos, tudo estava na sala, né? E aí ele foi para o quarto, a gente foi, porque o meu foi atrás dele, né, do colega, e aí no quarto não tinha nada, só tinha os livros. Então é isso, gente. Por exemplo, aquela criança, é muito importante que ela brinque, use, gaste a energia dela, né? Durante o dia. Não dá para deixar uma criança no sofá vendo televisão, porque ela vai. A energia está toda ali. Ela fez um super trabalho ali, recebeu muita informação, né, mental, mas o corpo que precisa de movimento não se mexeu. Então, assim, é muito importante a gente promover essa atividade física, brincadeira e tudo. Então, assim, vai anoitecendo, né? Sei lá, 5 da tarde, já é hora de guardar os brinquedos, já não é o momento de jogar bola. Vamos ler um livro, né? Vamos ouvir uma música, então a gente já vai reduzindo, aos poucos. Não é um botão que a gente desliga, agora pá, você vai dormir. Não, devagar, né? Olha, agora a gente leu, vamos jantar, né? Vai tomar o banho. E aí, às vezes, vem a hora de cantar, a hora da história. E aí a criança já vai entendendo. Eu achei muito lindo isso, porque é isso, eles mal falam, né? Mas ele olhou e disse: olha, mamãe, é noite, nós vamos dormir. Eu disse: pois é, eu preciso ir para casa, porque o Miguel também vai dormir. Ele vai dormir lá em casa. Então, quer dizer, ele já sabia. Muito bom, né, Sandra? A gente vai caminhando para o final da live. O papo está maravilhoso, mas a gente se comprometeu também com as mamães e com os papais não fazer uma live muito longa, porque a gente sabe que o tempo deles é apertado. Sim. Então, eu quero agradecer, lembrar as pessoas que essa live ficou gravada no nosso YouTube. Então, sempre que tiver dúvida de como fazer o bebê dormir, eu vou compartilhar com as gestantes que eu estou acompanhando. Fique à vontade. Para quem não conhece a BBIA, eu deixo o convite aqui. É uma assistente virtual que traz informações de qualidade, que são estudadas, curadas, selecionadas para direcionar papais e mamães a qualquer hora do dia. A gente costuma dizer que a ajuda que você precisa, quando você precisa, você entra e conversa com ela, ela traz a informação e te direciona abaixando ali os níveis de ansiedade. Acompanhe um pouco mais o nosso Instagram, o nosso arroba é bbia.ai. Não deixem de nos seguir lá, de se inscrever aqui no YouTube, dar o joinha. E eu passo a palavra para a Ana Sandra, já agradecendo, para que ela traga o arroba dela, quem quiser acompanhar mais o trabalho dela, para acompanhá-la lá pelo Instagram. O meu Instagram é na Sandra Couto Doula, né? Eu estou bem feliz, eu sempre fico muito feliz, é sempre bem importante partilhar, né? Conhecimento, e é isso, poder ajudar. Então, eu fiquei bem feliz com a possibilidade da gente conversar, de deixar essa live salva, porque é isso, né? E aí a gente vai compartilhando e vai trazendo esse conforto, né? Trabalhando exatamente aí como a Aline falou. Eu estou bem feliz de estar aqui. Maravilha, a gente deixou a arroba da Ana Sandra Couto aqui também, para que você não possa perder e conseguir segui-la lá no Instagram. Ana Sandra, foi um grande prazer, muito obrigada mesmo por todas as dicas muito importantes e sensacionais que você trouxe para nós. Pessoal, até mais, a gente se vê na próxima live. Toda semana tem live, um tema diferente. Obrigada. Um super beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau.